Olá, sejam muito bem-vindos ao Cartórios Cast, um podcast destinado aos profissionais do direito, notários e registradores brasileiros. Como todos sabem, é a gênese do SERAC, trabalhar para os notários e registradores, e que são profissionais que dão a garantia de direitos fundamentais do ser humano, né? Desde o nascimento até casamento, morte, propriedade, recuperação de crédito. Então, são dos profissionais mais importantes que a gente tem e a gente tem muita honra de trabalhar com eles. Eu recebo aqui Leandro Meirelles, que é registrador de imóveis em Cotia, né? E também, para me ajudar aqui, o meu sócio e diretor do SERAC, né? Entende tudo da parte jurídica e também é responsável pela DOI, Declaração de Operações Imobiliárias, que é uma importante obrigação prestada por esses profissionais, notários e registradores, que o SERAC também desempenha, terceirizando esse serviço, né? Seja bem-vindo, Leandro, é um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria iniciar aqui pedindo para você se apresentar e contando um pouquinho para a gente da sua história, desde lá de tenra idade, onde é que você nasceu, o que você tinha em mente quando era criança e começou a estudar, o que você queria ser, né? Aquela célebre pergunta que nossos pais nos faziam, né? O que você vai ser quando crescer, né? Então, como é que começou? Tudo começou até você chegar em ser titular de cartório. Obrigado, Martins. Obrigado, Luiz, pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui sendo entrevistado por vocês. É, e e a minha história, ela começa... Eu não sou de São Paulo, né? Os meus pais são goianos. Eu nasci no estado de Goiás, mas bem pequeno, meus pais vieram para São Paulo, né? Meu pai foi transferido para a empresa para trabalhar numa empresa em São Bernardo do Campo. Qual cidade de Goiás, você nasceu? Lusiânia, uma Lusiânia. cidade Conheço chamada Lusiânia. Lusiânia. Mas os meus pais moravam em sítio, né? Eles eram do trabalho rural. E Mas meu pai começou a trabalhar numa empresa, na Isopor, na época era a empresa que hoje ficou conhecida como Isopor, mas chamava-se Isopor, né? A empresa que fabricava o hoje conhecido Isopor. O Isopor, interessante. E ele veio transferido para São Paulo, mas quando ele chegou em São Bernardo, acho que ele não ficou nem um ano, ele foi demitido. E aí o meu pai, ele procurou emprego, ficou em alguns empregos provisórios, e até que ele virou comerciante. A gente foi morar em Cajamar, ali em Jordanese, uma cidade próxima aqui na Grande São Paulo. E a minha vida foi... A minha infância foi ali na região de Cajamar. Fazia muita coisa em Jundiaí. E muito cedo, como meu pai tinha o comércio ali em Jordanésia, muito cedo eu comecei a trabalhar com ele, ajudar ele no comércio. Por opção própria, assim, eu gostava mesmo de ajudar, de ficar ajudando. E eu passei a minha adolescência ali, eu comecei a trabalhar muito cedo, 10, 11 anos, já ajudava ali na loja. E eu passei essa minha adolescência trabalhando, assim, estudando em Jundiaí, fazendo cursos. Estudava num colégio público, né? Não tinha muita opção de estudo. Mas o certo é também que muito cedo também eu já sabia que eu queria fazer direito. Muito por influência até de um amigo que nós tínhamos, que ele foi juiz de direito. Ele uma história muito bonita também, era caminhoneiro, estudou e passou no concurso para juiz e virou juiz em Minas. E era um amigo da família, aquilo de certa forma me inspirava ali. Quando eu tinha 12 anos eu já sabia que eu queria fazer direito, porque eu queria também ser juiz, né? A gente olhava a Sim. figura do amigo, né? Que tinha sido Sim. bem sucedido em sua vida, e eu tinha esse sonho também. Legal. E meu propósito foi, desde então, fazer direito para ser juiz de direito. E
E as barreiras eram, naturalmente, a questão de estudo, porque não tinha muita opção de colégio onde eu morava. Então, eu estudei em colégio público, mas compensava muito a deficiência, às vezes, da escola, que não era tão boa, compensava muito na leitura, né? Então, eu lia muito, gostava muito de ler e desenvolvi muito esse hábito de leitura. E quando cheguei na idade de fazer vestibular, eu prestei os concursos, né? Passei em algumas faculdades e escolhi fazer o curso de Direito em Campinas, na PUC de Campinas. Fiz, me formei, mas durante a faculdade eu mudei um pouco aquilo que eu queria fazer, já não era... Comecei a ver as opções, né, durante o curso e me interessei muito pela área tributária. E falei, acho que eu vou fazer vou me especializar em direito tributário, né? E aí eu fiz, na época da faculdade ainda, eu fiz um curso técnico de contabilidade. Olha só, fato novo. Fiz um curso técnico novo. que me abriu muito a mente, assim, foi muito interessante o curso. E comecei a focar muito no direito tributário, me formei e fui trabalhar na EY, empresa de auditoria e consultoria tributária. Então, fui trabalhar na área de consultoria tributária. E na EY... Nessa época você já tinha OAB ou ainda... eu tirei a OAB logo em seguida. Eu tirei a OAB, mas também não exercia e ficava mais parado. Comecei a trabalhar na EY como trainee. Durante o período em que eu estive na EY, depois eu fui transferido... Eu estava em Campinas, depois vim transferido para São Paulo. Aí sim eu fiz a faculdade de contábeis, fiz na Trevisan Escola de Negócios, ali na época era na Bela Vista, ali perto da Paulista. Me formei em contabilidade, fiz pós em tributário e fiquei 5 anos trabalhando na UI. Depois eu fui transferido, eu saí da UI e fui para Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo como advogado tributarista. E ali eu fiquei 2 anos e já estava ali na faixa de 28 anos, mais ou menos. Foi quando eu comecei a achar que minha carreira não era muito aquilo que eu queria. Acho que eu estava propenso a fazer outra coisa, não estava querendo. E o concurso de cartório, eu sempre me interessava na época da faculdade, mas sempre achei que seria algo muito remoto, muito difícil de conseguir. E acabei... E durante esse período, por conta disso, eu me fechei e não via muita coisa sobre concurso de cartório. Mas um dia eu não estava muito satisfeito com a própria carreira, né, como dito. E eu cheguei em casa e fui olhar alguma coisa de concurso para ver o que tinha, né, de concurso em aberto. E entrei num site especializado e tinha lá a opção de concurso de cartório em São Paulo. Era uma quinta-feira. E na sexta-feira era o último dia do concurso, da inscrição. E aquilo foi assim, uma coisa diferente, assim, alguma coisa que aconteceu... parece que era o destino, assim, eu tinha que fazer aquele concurso. E eu fiquei muito até emocionado no dia e fiz a inscrição e comecei a estudar trabalhando, né, na Mercedes. Comecei a estudar para o concurso e como eu ia de ônibus para Mercedes, eu morava no Morumbi, ia para Mercedes em São Bernardo, pegava um ônibus fretado, ia e voltava. Então eu tinha tempo para estudar no ônibus e comecei a estudar no ônibus. Esse concurso foi o 5º concurso de cartório de São Paulo. E eu passei nesse concurso, passei no registro de imóveis, para o registro de imóveis. Mas não peguei cartório, porque eu teve um problema com o concurso foi antecipado, a escolha das serventias foi antecipada em 1 semana, em 2 semanas, por conta de problema o concurso estava ameaçado por conta de uma PEC que poderia
efetivar os interinos, tinha toda aquela questão política por trás, e o Tribunal de Justiça acabou antecipando a escolha em 2 semanas, e foram as 2 semanas que eu tinha me programado para visitar os cartórios, para conhecer. Então, meio que destruiu um pouco minha estratégia ali, e eu estava trabalhando, enfim, eu acabei ficando um pouco inseguro, não conhecia a atividade. Fazer uma escolha errada, né? Exatamente. E aí eu acabei declinando, não escolhi. Mas aquilo foi... o fato de ter passado no concurso, ele foi um certo combustível para eu... um motivador para eu continuar estudando. E assim foi. E aí eu continuei estudando, e no 7º concurso, aí eu saí da empresa só para estudar, e no 7º concurso eu consegui ser aprovado e peguei um cartório no interior de São Paulo. E aí que começou a minha vida para conhecer mesmo o trabalho em cartório, né? E eu aprendi muito, né? Porque eu peguei um cartório pequeno, não tinha... Tudo dependia mais de mim, tinha poucos funcionários, né? Qual foi a cidade? Serrana, uma cidade próxima a Ribeirão Preto, né? E eu morei, e nesse período a gente morava em Ribeirão Preto, e foi quando nasceram minhas filhas, né? As minhas filhas nasceram nesse período, e foi o período em que eu aprendi realmente a trabalhar em cartório, porque até então eu nunca tinha entrado em um cartório, assim, atrás de um balcão de cartório, só ia mesmo para conseguir algum serviço. E foi nesse período que eu tive contato direto e que eu pude aprender a atividade. E pedia muita ajuda para os amigos, né, para os colegas da região. E tive muito apoio dos colegas. Aprendi a atividade, a profissão, né? E continuei estudando, mas as filhas eram pequenas, não estavam ainda não conseguia desenvolver muito, então em alguns concursos próximos, o 8º, o 9º, assim, eu acabei não conseguindo performar muito bem no concurso. Mas continuei estudando e tive a sorte aí com um pouco de estudo, de ser aprovado nesse concurso em que eu peguei a serventia ali do Registro de Imóveis de Cotia. E foi um período conturbado, porque o concurso foi suspenso, né? Teve um problema relacionado ao edital, à forma de contagem de pontos, teve toda aquela discussão. Mas deu certo, e hoje a gente está lá em Cotia já há 5 anos, né? Trabalhando e aprendendo ainda, né? A gente está sempre aprendendo. Muito legal. Eu vou te perguntar algumas coisas pessoais, né? Porque você falou bem sobre a carreira profissional. E nessa tua jornada profissional aí que você contou pra gente, a gente vê alguns aprendizados, né? Que nem... É muito interessante, a gente aprendeu também ao longo da nossa trajetória aqui que é importante a gente estar no ambiente certo. No ambiente certo, né? Você foi influenciado por um amigo da sua família a ser juiz, né? Você seria influenciado, a gente é influenciado, né? A gente tem um outro estudo também que diz que é científico, de que você é produto das 5 pessoas que você mais convive, né? E que você tem que ficar atento a isso, porque quando você percebe que você está se envolvendo com uma pessoa e você percebe que ela não é uma boa influência, você deve cortar a pessoa da sua vida mesmo, porque senão você vai ser influenciado, né? E o ambiente, ele sempre vence, né? Não adianta falar, não, eu sou honesto, eu sou incorruptível. Se você entra num ambiente de corrupção, você vai se corromper, né? E a gente tem que agradecer por ter a sorte de ser influenciado. Lógico que tem muitas vezes que você procura, mas você teve um amigo lá que era juiz e você ouviu a história dele e você falou, pô, me identifiquei com isso e tal, e teve uma pretensão de ser juiz, o que é uma pretensão boa, né?
O duro já pensou ser influenciado por um bicheiro, um traficante, né? Então a gente tira essas lições, porque quando a pessoa não é humilde, outra lição que eu aprendi aqui com você, pelo seu relato, é a humildade, né? Porque a arrogância te faz falar assim, não, eu sou eu tenho minha personalidade, eu sei o que eu quero, então não vou nem prestar atenção no que esse cara está falando, né? Eu não quero ser juiz. Ele está contando a história dele de juiz, eu não quero nem ouvir, eu quero ser advogado, né? Então, a falta de humildade também impede que as pessoas cresçam, né, em ambientes interessantes. E aí você viu, por que você aprendeu o registro de imóveis? Porque você contou com a ajuda de colegas, né? E às vezes a gente não conta com a ajuda de colegas, mas às vezes é a gente que não quer a ajuda de colegas, né? Então, aquela questão de orgulho. Então, isso para quem está ouvindo esse relato, né, de uma pessoa que venceu na vida, é importante ter esse tipo de lição, né? Eu mesmo, quando era mais jovem, eu achava que você não mudar de opinião com nada era sinônimo de uma personalidade forte. E eu estava redondamente enganado. Quando eu passei a entender melhor as coisas, eu vi que é exatamente o contrário. Você tem personalidade forte quando você tem a humildade de mudar de opinião, né? O mundo muda a cada momento, você muda a cada momento. Se você tem a mesma opinião de uma coisa sempre, isso não é inteligência, isso não é ter personalidade forte, isso é ser teimoso, né? Porque as coisas mudam e você não quer mudar, né? Então, muito, muito bacana que você pontuou aqui pra gente. Me permita tirar uma dúvida com você, Leandro. Me chamou a atenção quando você narrou, quando estava na faculdade, que você gostaria de ser juiz. E esse era o meu sonho também, quando eu entrei na faculdade de Direito. Depois os meus caminhos me direcionaram para um outro lugar. Mas quando você narrou que trabalhou na Mercedes-Benz como advogado tributarista, naquele momento você disse que tinha interesse no concurso de cartórios. E eu me recordo que na minha época da faculdade, quando eu estudei lá em Santos, me formei em 2004, eu não tive na minha grade da faculdade nenhuma matéria relacionada a direito notarial e registral. Só direito civil mesmo, né? Você tem as matérias ali correlatas à atividade. Mas me chamou a atenção esse teu interesse pelo concurso de cartórios, e eu queria saber quando que você descobriu a atividade notarial e registral, quando que te despertou esse interesse pelo concurso de cartórios, considerando que você entra na faculdade de Direito com uma referência, né, de um amigo que era juiz e projetou isso para você. Foi durante a faculdade mesmo que você despertou interesse pelo concurso dos cartórios ou foi depois? Como que foi isso? Antes de você responder, só para complementar a pergunta do Luiz, você mudou dentro do ramo do direito, mas você mudou umas 2 ou 3 vezes de ideia, né? A que se reputa isso? Você teve outras influências, ou foi pelo trabalho que você estava desenvolvendo, ou você é um cara inquieto mesmo, você quando está dominando uma coisa, você já quer entender de outra. Como é que Como é que foi isso na sua cabeça? Eu vou começar respondendo pelo final. Eu sou um cara inquieto, mas eu me achei na atividade registral, assim. Eu gosto muito do que eu faço hoje. Realmente, eu me encontrei. Primeiro, é sempre bom te ouvir, Martins, porque toda vez que você fala, o seu relato aqui comentando sobre a humildade, sobre a flexibilidade, sobre a influência, é muito bom ouvir você com toda a sua experiência, porque cada vez que você fala é uma coisa que tem todo sentido, né? Que a gente acaba reforçando nossos pilares, né? Nossos valores. Então, é bem isso. Eu acho que a gente tem que ser flexível, né? Tem que saber mudar de opinião, tem que ter humildade
E a minha trajetória não é justamente isso. Eu não sou nenhum talento. Como que você passou? As pessoas perguntam, né? Nossa, é muito difícil concurso de cartório e tal. E eu acho que é tudo uma questão de esforço e dedicação. Eu só fui esforçado e eu acho que é assim que a gente vence na vida. E respondendo, Luiz, a sua pergunta, realmente a faculdade de Direito, não sei hoje, mas na minha época, acho que hoje ainda, não dá muita importância, né? Não tem a matéria. Hoje já existem algumas cadeiras, né? Mas na época realmente não tinha. Qual ano você se formou, Leandro? 2002. 2002. Muito próximo de nós, né? Eu me formei em 2004 e você? Foi 2000? 2000. 2000? 2001. 2001, eu me formei em 2002. Eu entrei muito cedo, eu entrei com 17 anos na faculdade, então por isso que eu me consegui... E eu fui muito tarde para a faculdade de Direito. Né? Eu entrei muito cedo na faculdade, mas fiz Economia. Depois Direito. Depois Contabilidade. Mas a faculdade de Direito foi... Eu tinha 39 anos quando eu entrei na faculdade de Direito. Mas que trajetória, né? Depois de tudo isso, ainda fazer Direito... Um desafio muito grande, porque a gente não estava nem acostumado, né? Foi fazer à noite. E eu só tinha estudado à noite com 22 anos. Aí fui estudar à noite de novo com 39. Quer dizer, tinha estudado com 22 e antes, né? No colegial e tal. Eu sempre trabalhei também, então a maior parte dos meus estudos foram à noite. Aí depois de me formar economista, eu parei de estudar, porque eu queria ser piloto de avião. Eu fui fazer a faculdade que tinha mais perto de casa, porque me falaram assim, nenhum piloto tem faculdade, se você for um piloto com faculdade, você já vai ser visto de forma diferente. Provavelmente você vai ser o chefe dos pilotos. Aí eu falei, tá bom, enquanto eu estou fazendo as horas de voo, eu já era piloto, né, particular, então eu tinha que fazer horas de voo para tentar uma companhia aérea. Então, enquanto eu vou fazendo as horas de voo, eu vou fazer a faculdade, né, se me falaram isso, né. Então, aí depois eu parei de estudar porque virei vendedor viajante, 7 anos na capital, e depois, sei lá, acho que uns 10 anos, já eu era empresário, mas era eu empresário, né, ou seja, eu fazia tudo, né? Eu tinha um sócio, mas não tínhamos empregados, a gente tinha um empregado. Então eu era o vendedor, meu sócio era quem fazia as questões técnicas, né, daquilo que a gente fazia. E não dava para fazer faculdade, não dava para fazer esporte, eu corria nas praças da cidade, porque eu estava cada hora numa cidade. Né? Não dava para frequentar uma academia, porque não tinha como é hoje o day use na academia, né? Você tinha você pagava mensal a academia. Como é que eu ia pagar mensal se eu só tinha aquela noite naquela cidade para ir na academia? Então eu corria, fazia exercício no quarto, tal. E isso foi muitos anos. Quando eu voltei para administração na empresa, é que eu fui aí que eu quis fazer a faculdade de Direito, porque eu vi que a empresa estava se encaminhando, a economia não ia me servir. Aí fui fazer Direito, mas fui obrigado, eu detestava Direito. Eu me apaixonei por Direito no primeiro trimestre da faculdade. Aí eu falei, putz, eu tinha que ter feito isso antes. Se eu soubesse, tinha feito. O que foi o ponto assim, crucial para você se apaixonar pelo Direito? Passou de entrevistado a entrevistador. Mas isso é ótimo, né? Movimenta bem. Mas, assim, sinceramente, ego. Por quê? Eu era um dos mais velhos, né, da faculdade. Eu já trabalhava com o direito tributário. Eu fui o maior vendedor de ações de restituição de PIS dos cartórios do estado de São Paulo, alguns de outros estados, mas a maioria do estado de São Paulo. Meus sócios eram advogados, mas eu não era advogado, eu só era economista. Só que eu era o vendedor. Eu fui treinado por eles, eu tinha até o vocabulário jurídico, e eu saí vendendo para os cartórios a restituição do PIS. Então, crescemos muito em imagem, tudo, por conta disso. Aí eu falei, eu tenho que fazer direito. Apesar de não gostar disso daí, eu vou fazer direito. E a faculdade que eu fiz, eu não sei por que cargas d'água no currículo, começava com direito constitucional, no primeiro ano. E o direito constitucional é mais difícil para você, para quem não conhece direito, começar a digerir, né?
E na primeira prova que teve, a professora... E outras matérias aconteceu isso também, mas Direito Constitucional foi muito gritante. As professoras chamavam o aluno pelo nome e a gente levantava e ia lá entregava a prova, mas ela não falava a nota. A nota vinha escrita na prova. Só que ali os alunos estavam começando a se conhecer, os 3 primeiros meses. Então, quando o aluno virava para a classe, os da frente ali, os que eram mais chegados, e aí, quanto você tirou? Aí você tinha que responder, todo mundo ouvia. E aí, eu sou José, né? Então era bem na metade da sala. Começaram a chamar a letra A, tal, o pessoal virava, meio, 1,5. Até me chamarem, o máximo que tinham falado era 2 na prova. Aí, quando me chamaram, que eu peguei minha prova, que eu já virei com vergonha. Eu não queria falar nota. Aí o pessoal, quanto, Martins, quanto? Eu demorando, quanto, Martins? 9,5. E aí, deu outra, terminaram de falar, aí veio todo mundo. Teve acho que 2 notas 7. O resto foi tudo abaixo de 5 e só a minha 9,5. E aí o pessoal veio todo me pedir, ensina a gente. Eu nunca vi isso também. É que eu tinha uma certa experiência com o direito tributário, mas era ali, vem da restituição de PIS. É que eu estava no meio de advogados, né? Então, talvez a facilidade foi essa. E aí eu ia mais cedo para a faculdade, ia para a biblioteca e quem queria ia estudar lá e a gente refazia os exercícios, tudo, porque sabia que a próxima prova ia ser semelhante. E depois as pessoas vieram me agradecer, que melhoraram, de 1,5 foi para 3, foi para 5, todo mundo estava com dificuldade, mas estavam evoluindo, né? E aí eu fiquei meio que um líderzinho ali, né? Pessoal, quando tinha revisão de prova, que a professora tinha tirado nota e estava errado, eles pediam para eu ir defendê-los. Né? Você não quer falar com a professora? Isso aqui, não está certo isso aqui, Martins? Eu acho que está. Eu falava, então, mas vamos lá argumentar com a professora e tal. E eu acho, é por isso que eu falo que foi ego, né? Entendi. E aí depois aquilo foi... Aí extrapolou o ego e passou a ser... Eu passei a ver na Faculdade de Direito uma faculdade, um curso padrão para qualquer atividade. Porque eu acho que quando você é formado em Direito, fica mais fácil a vida. Né? Fica mais fácil você resolver conflitos. Né? Porque sempre que você está diante de um conflito, eu penso uma coisa, o Luiz pensa outra. Não é por isso que ele é meu inimigo. Então, fica mais fácil você falar assim, Luiz, você não concorda comigo, eu não concordo com você. Vamos pegar um terceiro para resolver? A justiça, o juiz, a arbitragem. Né? Fica muito mais fácil isso. Né? Quando você tem uma bagagem de direito, você resolver conflitos do dia a dia. Então, eu acho que o curso de Direito... Todo mundo tinha que fazer Direito antes de optar pela profissão. Mas que eu detestava o curso Mas de Direito. só para esclarecer, a gente não resolve os nossos problemas dessa forma, tá, Leandro? Não, a gente resolve na porrada. Eu acho que acaba em pizza, hein? Mas, voltando à questão, a faculdade não tinha essa matéria, mas eu acho que com a Constituição de 88, que deu mais visibilidade aos concursos, né? Começaram os concursos, acho que em 94, acho que o primeiro, a lei de 94, né? Começou o primeiro, depois em 2002 teve o segundo, estava muito incipiente. E na época eu tinha um professor de administrativo que ele sempre citava, falava, para quem quiser se formar, uma nova opção é o concurso de cartório, né? Tem excelentes cartórios. E era algo que a gente conhecia cartório do registro civil, da certidão de nascimento, né? Daquilo que a gente fazia, né? E aquilo, de certa forma, despertou, mas ficou ali latente. Porque, poxa, concurso de cartório não deve ser sério, deve ter muita maracutaia. Até hoje se pensa assim. A gente tinha aquela, porque passa de pai para filho, deve ter politicagem, o que não é verdade. Alguns foram nomeados por governador.
Mas depois dos concursos, principalmente aqui em São Paulo, são muito sérios, né? A gente vê que isso não é verdade. Era mais uma impressão. E eu tinha uma colega de classe na faculdade que ela, acho que em 2004, ela passou no concurso. E aquilo ficou ali no consciente. Falou, nossa, é possível, né? É verdade. É uma possibilidade. Só que eu já estava trabalhando na UI, viajava muito também, fazendo consultoria de imposto de renda, né? Vendo balanço. Eu praticamente deixei o direito de lado e ficava mais na questão contábil mesmo. E na questão prática, né? Onde a gente aprende, né? Vendo ali o balanço, fazendo apuração de imposto, vendo as oportunidades tributárias, né, para o imposto de renda. E quando eu mudei de emprego, que eu fui trabalhar na Mercedes, que eu comecei a mudar a cabeça. Falei, nossa, eu acho que eu não tá legal, né? Eu tô querendo fazer outra coisa, preciso de alguma coisa nova. Eu queria uma novidade, tava inquieto. Você falou do perfil inquieto, né? Eu estava inquieto. E era um bom emprego, estava bem empregado, tinha um bom salário, né? Mas estava inquieto. E aconteceu isso. Deixa eu procurar um concurso aqui. Cheguei do trabalho um belo dia e no outro dia era o último dia do concurso. Isso mudou a minha vida profissional. Foi esse dia. Em nenhum momento até esse dia você tinha se preparado para enfrentar nenhum tipo de concurso? Não. Ou seja, você começou a se preparar praticamente a partir do dia da inscrição. Luiz, eu terminei a faculdade, depois fiz pós em tributário, fiz faculdade de contabilidade, mas nunca mais tinha estudado direito, assim. O direito civil, que é o direito que mais se usa no direito registral, eu praticamente nunca mais tinha pegado num livro, né? E não tinha aprendido direito civil suficientemente para passar no concurso. Eu fui aprender isso estudando para o concurso. Então, isso é até interessante, porque a gente consegue, né, se dedicando e se esforçando, a gente consegue não só reaprender, mas aprender inovar, né, no nosso conhecimento, no nosso estudo. E foi isso que aconteceu. Depois que eu me inscrevi, que eu comecei realmente a estudar para o concurso e revisitar toda a matéria de direito, assim, do começo ao fim. E quando eu fui para o 7º concurso, que eu peguei o cartório de Serrana, eu tinha saído do emprego, só para estudar. E nesse momento, eu tinha muita certeza, eu tinha uma certeza matemática, assim, como 2 mais 2 é 4, eu tinha certeza que eu ia passar no concurso do 7º. Eu já tinha saído do emprego, a minha família às vezes até duvidava, você tinha que ter um plano B, vai que você não passa no concurso, né? Você tem que estar preparado. E isso não passava na minha cabeça. Eu falei, não, eu vou passar, eu tenho certeza absoluta que eu vou passar no concurso. Então era uma certeza matemática que eu não sei nem explicar hoje como que eu tinha tanta certeza. E realmente isso aconteceu. Passei no concurso e aprendi. E aquilo foi... Então, a mudança na minha trajetória profissional foi um dia que eu estava desmotivado com a minha carreira até então. E, por uma sorte, pelo destino, tinha um concurso em andamento que estava finalizando a inscrição ali no dia seguinte. E que mudou a minha vida. Muito interessante, uma história diferente, inspiradora e diferente, né? Porque a maior parte dos jovens de cartório tem alguma ligação familiar com os próprios cartórios ou com a magistratura, né? Eu conheço titulares novos de cartório que o pai era juiz, ou a mãe era juiz, ou o pai era titular de cartório, ou a mãe é titular de cartório. Eu conheço grandes titulares de cartório hoje, mais jovens, que aprenderam na prática quando eram auxiliares no cartório do pai ou da mãe, né? É mais comum
assim. Né? Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Dr. Ademar Fioranelli, ele tinha um tio, era o pai mesmo dele, que era titular de cartório. E ele começou limpando o cartório, né? Para depois chegar nos titulares mais importantes que a gente tem no Brasil. Então, a sua história é bem diferente. Mas voltando um pouquinho lá, voltando a Lusiânia, né? Quanto tempo você ficou em Lusiânia? Você saiu de Lusiânia com que idade? Lusiânia, eu saí muito... Eu saí, não tinha nem um ano. Meus pais vieram para São Paulo. Tá. Eu nasci lá e fiquei pouquíssimo tempo. Então você não vai saber responder essa pergunta, mas talvez seus pais são vivos? Talvez eles saibam, depois eu queria que você perguntasse para eles se eles conheceram uma família lá chamada Varela. Família Varela. Porque nós temos um sócio do Serac, né, que hoje é palestrante, né, nos nossos cursos de empresários e é especialista em RH estratégico, que nasceu lá, né, nasceu lá em Lusiânia. Numa família, mas ele ficou algum tempo lá, depois arrumou emprego em Brasília e tal. E aí também é uma história lindíssima, né, uma família pobre, chegou a passar fome, né, e veio para São Paulo sozinho, né, também desacreditado da família e tal, e hoje é sócio, né, a gente, por questões estratégicas, né, e de parcerias comerciais, nós nos tornamos o maior ecossistema contábil do Brasil. Depois eu te conto essa história, que é papo para um outro momento. E hoje ele é sócio de um dos maiores ecossistemas de contabilidade do Brasil. Está muito bem, conheceu o exterior e tudo. E ele conta essa história também, ele fala, lá em Lusiânia, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Então depois pergunta para os seus pais se eles conheceram alguma família chamada Varela. Não era família tradicional, família conhecida, era uma família bem pobre, mas eu não sei, né, com quem seus pais se relacionavam ali, às vezes tem até algum contato. Certamente eles devem conhecer, eu vou questionar, até hoje eu tenho inúmeros parentes lá em Lusiânia, né? Lusiânia, Goiânia, Brasília, tenho parentes em toda aquela região. Eu vou perguntar para ele se ele conheceu algum Meirelles. Né? Com certeza ele deve conhecer, e meus pais também com certeza conhecem a família, porque era uma cidade pequena, né? E tem muito essa questão de sobrenome, né? A família que tem mais... é muito numerosa no local, né? Então, certamente, deve haver, sim, alguma ligação. Legal. Aí você veio para São Paulo, começou a estudar, crescer e tal. Qual que era a tua atividade de lazer? Que esporte você gosta? Qual é o seu passatempo? Curiosidades, né? A gente quer saber agora. Quando eu vim para São Paulo, na minha adolescência, assim, eu não tive... Minha mãe fala que eu não tive infância, porque eu ficava trabalhando. Você foi trabalhar com 10 anos? Já? Trabalhei muito cedo. E não era um lugar que a gente não tinha muita opção de lazer, né? E a gente também era uma família... meu pai era comerciante, era um pequeno comerciante, então a gente tinha uma vida limitada financeiramente, não passava fome, não tinha necessidade, mas também não tinha... não vivia uma vida de luxo, uma vida bem simples, né? Mas você conseguia se divertir trabalhando? Porque uma criança com 10 anos... Na verdade, era o que... eu lia muito. Na verdade, a minha opção para minha fuga era a leitura. Então, eu ia ler... Que tipo de leitura? Tudo. Eu lia jornal, eu gostava muito de ler jornal. Eu sabia muito de política, né? Eu me recordo que eu tinha 12 ou 13 anos, pouco mais, pouco menos. Eu me recordo que eu estava na loja atendendo um senhor que tinha uma certa influência política lá, era de sindicato. E ele começou, não sei como que a gente entrou no assunto de política, a gente entrou em alguma brincadeira, citou algum nome, né, de algum político, e ele começou a perguntar, mas quem que é o presidente do Senado? Eu respondia, quem que é o presidente da Câmara? E ele ficou assim, impressionado
com a pouca idade que eu tinha e já respondendo coisas que muitos adultos nem sabiam, né? Então eu sabia tudo porque eu lia muito jornal, eu era muito bem informado, né? Já nessa época. E foi assim. E hoje eu gosto de jogar tênis, né? Mas foi um esporte que eu comecei a trabalhar na época tardia, né? Tá. Mas na escola não tinha as aulas de educação física lá? Não tinha? Teve alguma predileção por algum esporte? Tinha, mas como eu era muito bom assim, em futebol, eu era sempre deixado de lado, falando, ele é muito bom. Ó o concurso, né? Não vou, você vai jogar e vai acabar com o jogo. Não, ele é muito bom, não coloca ele não. Realmente eu não era muito do esporte. Tá. Aí o que te fez gostar do tênis? Mesmo que tardiamente, o que te fez então, gostar? o tênis sempre me chamou a atenção, mas eu não sabia jogar. E foi um esporte que eu falei, bom, vou ver como é, né? Vou aprender. E comecei a ter aula e gostei muito. Me identifiquei muito com o esporte, né? E hoje eu gosto bastante, assim. Também não jogo bem, também sou ruim, mas... Não, isso a gente ainda vai ver, né? Isso a gente ainda vai ver. Vamos marcar um joguinho. Muito legal essa história. Hoje, o que você teria para dar de conselho para o jovem que está entrando na faculdade de Direito e não sabe ainda o que vai ser, como eu falei, se vai ser juiz, se vai ser promotor, se vai ser... Porque, assim, o mais glamuroso, né? Ou, como diria meu filho, o mais sexy é ser juiz, né? Porque o cara é juiz e tal, né? Mas tem lá as suas particularidades e também tem questão de remuneração e tal, que tem outras opções também para se considerar, que podem não ser tão glamurosas, mas são melhores em alguma outra coisa. Aí, se você fosse dar um conselho para um estudante de Direito, para que caminho você seguiria e por quê? Né? E como fazer para se preparar o caminho que for escolhido? Eu diria que o estudante, e essa é uma dúvida comum de todas as gerações, e principalmente agora, as pessoas não sabem o que querem fazer, né? Jamais escolher uma profissão ou pelo dinheiro ou pelo poder. No caso de juiz, tem muito poder, né? No caso de cartório, as pessoas só pensam que tem muito dinheiro, mas desconhecem muitas vezes os desafios e também a impressão errada de que o cartório todo cartório é uma mina de dinheiro, e quando não é verdade, né? Na verdade, a maioria dos cartórios são até deficitários. Então, não é bem dizer que não, faça aquilo que você gosta, não é bem isso, não é bem essa mensagem, mas na verdade é que se a pessoa escolhe a carreira jurídica, primeiro ter um mínimo de experiência na atividade para saber depois direcionar o que vai querer, se realmente vai querer ser juiz, e não só pela ilusão da carreira, né? Quero ser delegado, mas não sabe o que o delegado faz, como que passa, porque assim, mesmo a carreira de juiz, né, precisa entender um pouco de como que é fazer aquilo todo dia, né? Como que vai se processar. Tem toda a rotina também, não é? Rotina, não é só o poder, o né? poder, ele é juiz, não é só o status, né? Não é só essa questão do status. Mas uma questão para diferenciar bem as carreiras jurídicas do concurso de cartório é que os perfis são muito diferentes, né? A pessoa, se ela tem um perfil mais empreendedor e se ela quer uma carreira jurídica, talvez o cartório seja uma opção interessante, porque vai ter que gerir uma atividade ali, né? Fazer gestão realmente efetiva. Agora, se a pessoa não gosta de gestão, quer mais um cargo que já tem uma estrutura montada e que recebe o salário fixo todo mês, aí sim, juiz, promotor, procuradoria, né? São os concursos mais interessantes. E
a preparação para chegar para atingir o sucesso nessas carreiras, né, conseguir passar no concurso, é dedicação, esforço. Eu não vejo outra forma, assim, ter foco e disciplina. Tendo foco e disciplina, se consegue atingir, né? Beleza. A gente, comparando isso que você falou com o esporte, por exemplo, né? É ser um Cristiano Ronaldo, né? Não um Neymar. Sim. Né? Não é. Porque assim, o Cristiano Ronaldo é fora de série o que ele treina, né? O que ele se esforça para ser quem ele é, né? Ele pode até ter menos talento do que o Neymar, não que o Neymar não tenha talento, ou não que o Neymar não se esforce, mas ele pode ter menos talento que muitos, que Messi e tal, mas ele acaba se destacando porque ele tem a tenacidade, ele tem o foco, né? E eu acho que é muito disso que aconteceu contigo, né? Que você fala, pô, eu estudava no ônibus para ir até Mercedes, porque era longe da minha casa, eu tinha a ida e a volta, você tinha pelo menos umas 3 a 4 horas de estudo todo dia, né? E eu fiquei imaginando, quando você falou, não deu tempo de eu te perguntar, mas eu fiquei imaginando assim, tá, mas você vai todo dia no ônibus, você vai vendo todo dia as mesmas pessoas no ônibus. Você vai vendo todo dia as mesmas pessoas no ônibus, você vai pegar amizade com as pessoas. Como é que você fazia para estudar? As pessoas não vão deixar você estudar. Elas vão conversar com você, elas vão querer... E você vai se sentir tentado a conversar também. Porque conversar, bater papo é mais cômodo, é mais tranquilo, exige menos queimar a massa cinzenta do que você estudar no percurso ali, né? Então, se você não tiver foco para aquilo, né, é o equivalente ao treinamento lá do jogador de futebol, que sai todo mundo do treino e o jogador fica lá, continua batendo falta, porque quando ele for bater falta no jogo, a questão emocional tal, já está muito diminuída pelo tanto de treinamento que ele fez, né? Então, é muito interessante. Eu comparei, né, você sabe, eu jogo tênis há muito tempo, né? Jogo poucas vezes na semana, mas eu jogo há muito tempo e eu comparei, quando eu já tinha 20 anos de tênis, eu comparei com um amigo, empresário também, eu perguntei para ele, falei, você acha que o tênis ajuda na vida profissional? Né? Porque eu tinha dúvida, eu falava assim, pô, eu acho que o tênis é um negócio que me ajuda na minha empresa. Eu falei, deve estar variando aqui, né? Aí quando eu falei para ele falou assim, mas você tem dúvida? Mas tem totalmente a ver, né? Aliás, a maioria dos esportes individuais ajuda muito na parte profissional. E o tênis, né, e outros esportes individuais, mas o tênis é o que eu pratico, então eu consigo identificar, ele te deixa sob pressão o tempo todo, né? Num jogo. Ele te deixa sob pressão o tempo todo. Você tem que estar fazendo estratégia o tempo todo, que é o que você vive na empresa. Eu adotei até uma frase da Billie Jean King, uma ex-tenista profissional americana, que ela dizia aí em relação ao tênis que pressão é um privilégio. Porque você se vê sob pressão, você acostuma a trabalhar sob pressão, você rende muito mais, né? Aqui a gente fala também, não existe zona de crescimento na zona de conforto, ou zona de conforto na zona de crescimento, né? Então você tem que se acostumar com a pressão, se acostumar com tomada de decisão rápida, né? No mundo empresarial de hoje. E falando no mundo empresarial, uma outra pergunta que me surgiu é se você acha que o titular de cartório é funcionário público, é empresário ou é os dois? Ele cada hora exerce um desses dois papéis. Me permita complementar a sua pergunta. Fique à vontade, você me deixou complementar a sua, então vamos lá. É uma troca de favores aqui. A tua história ela é muito inspiradora, Leandro, porque uma pessoa que inicia sua preparação para um concurso estudando no ônibus, né? E porque hoje a pessoa ela vê quem é o Leandro titular do cartório, ela não sabe pelo que você passou, né? E no teu
último discurso, na tua última passagem, você mencionou algumas palavras, eu separei algumas aqui, você falou em entender o desafio do que é o concurso de cartório, assumir um cartório, você falou em experiência, né? E você falou em empreendedorismo, porque hoje nós sabemos que o titular de cartório, ele é um empreendedor, né? E hoje, você, na minha opinião, é uma das pessoas assim que faz uma gestão de excelência. Eu e o Martins conhecemos o seu cartório já estivemos lá. Hoje a gente vê a estrutura que você tem e nós sabemos que esse estudo inicial para o concurso, ele não te prepara para ser um gestor de cartório, né? Então, eu queria entender, desde quando você assumiu Serrana até Cotia, como que você se preparou para criar essa estrutura para se tornar o gestor de excelência que você se tornou? Excelente complemento, Luiz. Porque não prepara para ser gestor e não prepara para ser titular de cartório também. Exatamente. Ele foi para o Leandro foi para um cartório pequeno. Ainda bem que o primeiro foi um cartório pequeno, porque é onde ele pôde aprender. Sim. Porque o concurso não prepara para isso, né? Exato. É como o concurso da OAB, o exame da OAB não prepara. Não prepara para ser advogado, sem dúvida. Eu vou responder dizendo que eu acho que a atividade do cartório está mais próxima do empresário mesmo, pela quantidade de situações a serem geridas. Nós realmente precisamos fazer essa gestão. E o concurso não prepara e não existe curso para cartório, né? Existe hoje os cursinhos para passar no concurso, né? A gestão de cartório hoje, as empresas como a sua já estão mais habilitadas a passar essas noções, né? Mas é algo muito novo. E o cartório, a gestão de cartório ela é muito complexa, porque passa por... Tem uma parte pública e tem a parte privada. E o usuário dos nossos serviços, ele quer efetividade, ele quer excelência, ele quer serviço rápido, ele quer serviço de qualidade, serviço bem feito. Então, a gente é visto realmente como uma empresa, né? E é cobrado como uma empresa, então a gente precisa passar, fazer o melhor possível para ter essa gestão. A transição, né, de um cartório pequeno para um cartório grande foi um susto, porque eu tinha 5 funcionários e mudei para um cartório com quase 50. E em condições pouco favoráveis. O cartório estava muito debilitado do ponto de vista de gestão, né, precisava de uma intervenção muito grande na questão de local, de organização, de equipe, estava muito fragmentada a equipe. E o que eu fiz, né, foi... o que foi muito importante foi ter essa experiência no cartório pequeno. Eu jamais conseguiria gerir o cartório de Cotia sem antes ter uma experiência. Então, hoje as pessoas querem passar no cartório e pegar um cartório grande, o que pode ser um tremendo erro e pode ser muito doloroso para a experiência da pessoa. A pessoa pode até desistir, porque vai chegar e pode não conseguir fazer a gestão que precisa. Então, o cartório pequeno me ensinou essa questão técnica e também da gestão, porque as mesmas coisas que eu tenho que gerir no cartório pequeno, eu tenho que gerir e dar conta no cartório grande. Então, a gente foi montando a equipe e o que me ajudou muito, eu tive muita sorte com as pessoas que a gente contratou, com a equipe. E sorte que eu digo não é nem ter a pessoa certa, mas é conquistar a confiança da equipe, né? Porque a gente, conquistando essa confiança, a equipe entende o caminho e o que eu fiz foi mostrar o caminho. É aqui que a gente tem que ir. A equipe entendeu e a gente começou. Uma coisa que eu fiz, que eu acho que foi a marca da minha gestão, Luiz, foi buscar uma estrutura ótima para prestação de serviço. Eu não medi esforços para contratar o melhor, o mais caro.
para fazer, sabe, os equipamentos mais caros, custasse o que fosse. Por quê? Porque eu acredito que se a gente cobra a nossa equipe, a gente tem que dar estrutura para eles conseguir desenvolver. Então, isso foi uma coisa que a gente fez e que funcionou muito bem. Então, essa foi uma marca muito grande da minha gestão. Às vezes, o funcionário não ia ter o melhor salário. Eu ia investir mais na estrutura para ele ter conforto no trabalho, para ele ter velocidade para ser... Porque se eu cobro... a gente trabalha muito com prazos, né? Então, se eu cobro o funcionário para cumprir no prazo uma determinada tarefa, eu não posso permitir, como acontecia antes no cartório antigo, que acabe a energia, desligue tudo e ele não consiga desenvolver. Então, a gente teve que vai atrás, gerador, no break, toda a estrutura possível para que o trabalho não seja interrompido. Esse é um exemplo, né, do que aconteceu. Então, telas, a gente investiu em 2 telas de trabalho para cada funcionário. O melhor Wi-Fi, a gente colocou fibra ótica em todo o cartório. Enfim, a gente fez investimentos muito grandes, colocou o melhor equipamento de servidor, de equipamento de nuvem. O melhor mobiliário, né? Colocamos, acho que vocês conheceram o cartório, que tem não só a mesa, mas tem uma parte em cima para que tenha espaço. Então, a gente otimizou muito isso. E a gente trabalha muito, eu acho que gestão de alguma coisa é principalmente gestão de pessoas. Se as pessoas não estiverem com você, as coisas não funcionam. Então, hoje, o nosso foco em pessoas é muito grande. Então, a gente olha muito para o funcionário, a gente ouve muito o funcionário. Viemos trabalhando nessa questão da gestão de pessoas, né? Criei um departamento próprio de desenvolvimento de pessoas, coloquei uma pessoa responsável por isso, para ter uma escuta ativa do colaborador, para ver o que ele estava pensando, aquelas coisas que a gente, na condição de oficial, a gente nunca vai saber se a gente não tiver alguém para buscar isso. Porque ninguém vai chegar para você, um funcionário, para falar para você, Martins, na empresa, né, do que está acontecendo. Então, essa escuta ativa, ou seja, ir atrás do que o funcionário está pensando, isso foi muito interessante para a gente poder entender o funcionário, ver onde estávamos errando, o que fazia sentido, e para a gente fazer as correções, né? Então, a gente dá muita atenção para ouvir o funcionário, né? E tem dado muito certo. Eu acho que esse é um dos grandes segredos da nossa gestão. E graças a eles, aos funcionários, é que as coisas andam bem. Muito bem, Leandro, parabéns, está sendo muito bom te ouvir. A gente está chegando ao final, eu queria que você deixasse para todos os espectadores uma mensagem final sobre qualquer tema que você ache importante daquilo tudo que a gente conversou, e queria pedir para você também fazer uma mensagem final em relação a tudo que a gente conversou, lembrando que você vai estar do outro lado da mesa, logo você tem que ter uma outra mensagem final preparada, tá? Porque logo eu vou entrevistar você. Beleza? Vamos lá? Vamos começar pelo Leandro, então. De tudo que a gente conversou, Martins, eu me recordo aqui que você citou o Cristiano Ronaldo, né? O esforço que ele faz para jogar hoje, né? E ser o profissional que ele é. Lembrei também do Djokovic, que também tem uma história parecida, tá com quase 40 anos e jogando um tênis absurdo, né? E ele não fica em casa sem fazer nada, ele se esforça para isso, né? Até a dieta é diferente, né? Então a mensagem é essa. Foi fazer yoga. Exato. Meditação. A mensagem é que a gente não consegue... Ninguém nasce com inteligência acima da média, com genialidade, não. A gente nasce igual. O que muda é o esforço que a gente faz para buscar um determinado objetivo, né? Então, eu acho que o meu exemplo, o seu exemplo é isso. É uma dedicação e um foco em determinado tema, né? Assunto, propósito que você tenha na vida para buscar os seus objetivos.
E falando ainda do tênis, da relação do tênis com a vida, como o que você falou da conversa que teve com o seu amigo, para mim existe muita conexão de um esporte, por exemplo, o tênis, com a vida, né? Porque assim como o tênis, né, acontece, eu vejo muito jogando, né, que às vezes na vida da gente acontece que nem a bolinha do tênis. A bola pode vir de diversas maneiras, e às vezes ela vem com efeito, ela vem rápida, ela vem de uma forma que você tem que saber devolver, né? Então, a resposta nossa é sempre uma bolinha ali que vem com mais efeito, com mais rapidez, que você tem que bater forte para poder fazer a devolução da melhor forma possível. Muito bom, Leandro. Você arrumou uma encrenca, viu? Porque, assim, tá tão legal o papo e eu tinha tanta coisa a mais falar em relação a esporte com a profissão, outros esportes, mas a gente não tem mais tempo, mas então você arrumou uma encrenca que você vai ter que voltar aqui para conversarmos mais. Que legal. E vamos ver o que o Luiz tem para dizer, então. Eu gostaria de trazer aqui uma frase do meu pai. É uma frase do meu pai adaptada por mim, tá? Então, o meu pai, desde sempre, me dizia o seguinte: não importa o que você quiser fazer na sua vida, mas seja o melhor naquilo que você pretender fazer. Só que aí vem a adaptação, né? Não basta nós sermos os melhores naquilo que nós fazemos, nós temos que fazer com amor, né? Nós temos que gostar daquilo que nós fazemos. Então, eu acho que são conceitos que casam muito bem e que eu procuro levar para tudo que eu me proponho a fazer na minha vida. Muito bom, muito aprendizado aqui, novamente. E, assim, para sintetizar o que vocês falaram, a mensagem final, eu vou falar uma frase que a gente costuma usar muito aqui no Serac, né? Ninguém atinge a excelência antes de ser constante. Então, se você não se propuser a fazer aquilo, se você foi constante, estudava todo dia no ônibus lá, estudava todo dia no ônibus. Não adiantava estudar uma vez, 2 vezes, depois falar assim, não passei no concurso, não tive sorte, né? Ou seja, você não ia ser excelente se você não fosse constante, né? E é assim na vida. E o amor acima de tudo, né? Aliás, é um livro que eu vou ter o prazer de ler, que foi escrito pelo dono do Hospital de Amor, o antigo Hospital de Câncer de Barretos, que eu tive a oportunidade de visitar. E ele escreveu O Amor Acima de Tudo, e você sente isso quando você vai visitar o hospital, né? Ou seja, não está lá só para tratar os doentes, está para dar uma estada digna para os doentes, né? Num momento tão necessário. Então, o amor acima de tudo. Muito obrigado, Leandro. Foi um prazer. Leandro. Estamos encerrando, então, o Cartórios Cast. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações e dar o like lá e compartilhe. E aí nos vemos no próximo Cartórios Cast. Até lá.